Antes do primeiro disparo, o destino já estava traçado. Você está no deck de uma fragata imperial, o vento sul cortando a pele como lâmina, o cheiro de pólvora e sal misturados no ar. Ao longe, as luzes de Buenos Aires piscam na escuridão. Em algum lugar naquela cidade, homens tomam decisões que vão custar milhares de vidas. E você sabe, com a certeza fria de quem aprendeu a ler o silêncio antes da batalha, que aquela noite mudaria o mapa de um continente inteiro. Junte-se a nós nessa jornada épica pelo conflito esquecido que forjou as fronteiras da América do Sul e testou, no fogo cruzado dos Pampas, nas águas traiçoeiras do Rio da Prata, a própria sobrevivência do Império Brasileiro. 10 de dezembro de 1825. No Rio de Janeiro, o governo imperial assinou o documento que tornaria oficial o que todos já sabiam. O Brasil estava em guerra. Independente havia apenas 3 anos, o mais jovem império do mundo enfrentava seu primeiro grande desafio internacional. Do outro lado da fronteira, as Províncias Unidas do Rio da Prata, o embrião turbulento da Argentina moderna, haviam ousado o impensável: anexar formalmente um território que pertencia ao imperador Dom Pedro I. Eles acreditavam que a monarquia tropical estava fraca demais, distraída demais, jovem demais para reagir com força. Eles estavam profundamente enganados. Para compreender o sangue que seria derramado nas coxilhas do Sul, é preciso primeiro entender que, no início do século XIX, a geografia era o destino. O controle da bacia do Rio da Prata não era uma questão de prestígio ou de orgulho nacional. Era uma questão de sobrevivência econômica e territorial. O Rio da Prata era a porta de entrada para o coração do continente. Através dele e seus afluentes, o Paraná e o Paraguai, o Brasil mantinha o único acesso viável à sua vasta e isolada província do Mato Grosso. Em uma era sem estradas ou ferrovias, perder o controle das águas do Prata significava permitir que um inimigo isolasse metade do território brasileiro com um simples bloqueio fluvial. Dom João VI, pai de Dom Pedro, compreenderá essa lição com clareza décadas antes. Entre 1816 e 1820, as tropas luso-brasileiras invadiram a Banda Oriental, ocuparam Montevidéu. Após anos de combate brutal contra o líder rebelde Artigas, incorporaram o território ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve sob o nome de Província Cisplatina. Quando o Brasil proclamou sua independência em 1822, a Cisplatina permaneceu leal a Dom Pedro. O mapa do novo império estendia-se até as margens do estuário do Prata. O Brasil era, de fato, um gigante que tocava os rios do sul. Mas em Buenos Aires, o clima era de revanchismo permanente. As Províncias Unidas jamais aceitaram a presença de uma monarquia luso-brasileira na margem oposta do rio. Para os líderes portenhos, a Cisplatina era parte natural de seu território, separada apenas pela ocupação de um império estrangeiro. Eles esperavam apenas por uma faísca, e a faísca veio na forma de 33 homens decididos e uma bandeira tricolor. 19 de abril de 1825. Uma noite de lua nova na praia da Agraciada, às margens do rio Uruguai. 33 homens liderados por Juan Antônio Lavaleja desembarcaram silenciosamente, vindos de Buenos Aires. Ficaram conhecidos como os 33 Orientais. Seu objetivo era o que parecia impossível: expulsar o exército imperial e reintegrar a Cisplatina às Províncias Unidas. O apoio de Buenos Aires era secreto, mas absoluto. O governo argentino forneceu armas, cavalos, financiamento, enquanto publicamente mantinha uma fachada de neutralidade que não enganava ninguém. A revolta espalhou-se como fogo no capim seco do Pampa. Lavaleja e seus homens eram filhos da terra, conheciam cada coxilha e cada vão de rio. Iniciaram uma guerra de guerrilha devastadora, atacando postos isolados das forças imperiais e recrutando gaúchos locais que se sentiam mais próximos de Buenos Aires do que do Rio de Janeiro. O general brasileiro Carlos Frederico Lecor, barão da Laguna, viu-se cercado por uma insurgência popular que não conseguia conter com batalhões de linha. Montevidéu e Colônia do Sacramento tornaram-se ilhas brasileiras em um mar de revolta. 25 de agosto de 1825, os rebeldes declararam a separação do Brasil. Em outubro,
O Congresso de Buenos Aires aceitou oficialmente a adesão da Cisplatina. Era uma declaração de guerra disfarçada de voto parlamentar. A Argentina havia anexado território brasileiro. E Dom Pedro I, o homem que havia desafiado seu próprio pai, a metrópole portuguesa, para criar uma nação, não aceitaria ser humilhado pelos vizinhos republicanos. A resposta do Império foi imediata e brutal na sua escala. Mas o Brasil enfrentava um desafio logístico monumental. O fronte de guerra ficava a mais de 2.000 quilômetros da capital. Enviar tropas por terra levava meses de marcha exaustiva pelo interior selvagem. A única maneira de sustentar o conflito era pelo mar, e foi no mar que o Brasil desferiu seu primeiro e mais poderoso golpe estratégico. Em 1825, o Império do Brasil possuía uma marinha que estava entre as maiores do mundo. Era a herança da esquadra portuguesa, reforçada por mercenários britânicos americanos, veteranos das guerras napoleônicas. Homens como Rodrigo Lobo, o capitão James Norton e o almirante Rodrigo Pinto Guedes comandavam navios modernos, tripulações disciplinadas e artilharia pesada que poucos países das Américas podiam igualar. A estratégia desenhada no Conselho de Estado foi de uma clareza brutal: o bloqueio total do Rio da Prata. Se o inimigo queria a Cisplatina, pagaria o preço com a própria fome econômica. A esquadra imperial posicionou-se na foz do Rio da Prata como uma muralha de madeira e ferro. Rodrigo Lobo declarou formalmente bloqueio de todos os portos das Províncias Unidas, com foco especial em Buenos Aires. O anel de ferro estava fechado. Não era estratégia, era estrangulamento. O efeito foi devastador. Buenos Aires era uma cidade comercial cuja riqueza dependia inteiramente da exportação de couro e da importação de produtos europeus. Em poucos meses, o porto que antes fervilhava com navios do mundo inteiro tornou-se uma floresta de mastros silenciosos e ancorados. O comércio internacional das Províncias Unidas foi reduzido a quase nada. A inflação disparou. Os preços dos alimentos básicos subiram a níveis insuportáveis. O governo argentino, sem as receitas das alfândegas, viu-se incapaz de financiar seu próprio exército. O bloqueio brasileiro era uma arma silenciosa que causava mais dano do que 1.000 canhões em campo aberto. Mas as Províncias Unidas não se renderiam sem luta. Se o Brasil tinha os grandes navios de alto mar, os argentinos tinham o gênio de um homem que conhecia as águas rasas e traiçoeiras do rio melhor do que ninguém: Guilherme Brown. O almirante irlandês a serviço de Buenos Aires iniciou uma guerra de corsários, usando pequenos navios rápidos para tentar furar o bloqueio, atacar embarcações brasileiras isoladas, se fugir para a proteção dos bancos de areia onde as grandes fragatas imperiais encalhariam. Era uma resistência feroz, desesperada e, por algum tempo, eficaz. Enquanto a marinha mantinha o garrote no pescoço de Buenos Aires, a situação em terra tornava-se cada vez mais sombria para as cores imperiais. O exército brasileiro no sul, sob o comando do Marquês de Barbacena, estava em frangalhos. A deserção era alta. Os cavalos, arma fundamental no Pampa, eram escassos, pois os rebeldes haviam recolhido ou abatido dezenas de milhares de animais em toda a região. Os soldados brasileiros, muitos recrutados à força no norte e nordeste, sofriam com o frio intenso do inverno gaúcho e com a tática de terra arrasada dos orientais. A guerra no Pampa não era feita de grandes batalhas e marchas gloriosas. Era uma agonia lenta de marchas intermináveis sob vento, dormindo ao relento e comendo apenas carne salgada. O inimigo estava em todo lugar e em lugar nenhum. Barbacena era um homem de salão, um diplomata e aristocrata que tentava aplicar táticas europeias napoleônicas em um terreno que exigia a brutalidade do facão e a agilidade da lança. Ele desconfiava de seus próprios comandados gaúchos, cujas táticas de guerrilha eram fundamentais para a sobrevivência do exército. A tensão entre os oficiais de carreira do Rio de Janeiro e os líderes voluntários do Sul criava fissuras no comando imperial, que o inimigo sabia explorar com maestria. Do outro lado da linha, o general Carlos Maria de Alvear era um estrategista ambicioso e agressivo. Sabia que o tempo jogava contra a Argentina. O bloqueio naval estava matando Buenos Aires lentamente. Era preciso uma vitória retumbante em solo brasileiro para forçar Dom Pedro I a negociar. Alvear tomou uma decisão audaciosa e carregada de risco: levar a guerra para dentro do território do Império, invadindo a província do Rio Grande do Sul.
Em janeiro de 1827, as forças republicanas cruzaram a fronteira brasileira. Saquearam estâncias, queimaram plantações, ameaçaram a cidade de Bagé. O solo sagrado do Brasil estava sendo pisoteado por soldados estrangeiros. A notícia chegou ao acampamento de Barbacena como um grito de guerra. O exército imperial, após meses de recuos e marchas defensivas, finalmente teria sua chance de lutar. Barbacena iniciou a perseguição. Foram dias de marchas forçadas sob o sol de verão que agora castigava com a mesma intensidade que o frio havia castigado meses antes. Os soldados, exaustos, mas movidos por um senso urgente de revanche, caminhavam 30 quilômetros por dia para interceptar o invasor. O destino dos dois exércitos convergiu para um local chamado Passo do Rosário, às margens do rio Santa Maria. Os argentinos o conhecem como Ituzaingó. 20 de fevereiro de 1827. O sol nasceu sobre uma neblina espessa que cobria os campos ondulados. Ali, dispostos em ordem de batalha, estavam os dois maiores contingentes militares que a América do Sul já vira em confronto direto. De um lado, o pavilhão imperial verde e amarelo, defendido por cerca de 9.000 homens, batalhões de infantaria de linha, regimentos de cavalaria e artilharia pesada, incluindo mercenários alemães e irlandeses que lutavam por soldo, mas eram profissionais da guerra. Do outro lado, as bandeiras das Províncias Unidas e dos Orientais, com cerca de 11.000 homens, a maioria cavalaria leve, rápida e armada com lanças de madeira e pontas de aço que haviam aprendido a matar desde a infância. O combate começou por volta das 6 da manhã com o troar da artilharia brasileira, tentando desorganizar as massas de cavalaria inimigas antes que pudessem carregar. Alvear lançou ondas sucessivas de cavaleiros contra o centro da linha brasileira. O objetivo era quebrar a formação e transformar a batalha em um massacre desordenado. Mas ele encontrou uma resistência que não esperava. A infantaria brasileira, formada em quadrados, a clássica formação defensiva onde soldados ficam ombro a ombro com baionetas apontadas para fora, provou ser uma muralha de aço e carne. Por horas, a cavalaria argentina chocou-se contra esses quadrados. O som dos cavalos relinchando, o impacto das lanças contra os fuzis e o grito de dor dos homens criaram uma sinfonia infernal sobre o pampa. O jovem oficial Manuel Luiz Osório estava no meio do entrevero, vendo a ferocidade do combate corpo a corpo onde a vida era decidida pela rapidez de um golpe de sabre. Os cavaleiros gaúchos do exército imperial responderam com a fúria de quem defende sua própria casa. O combate durou mais de 6 horas. O campo de batalha ficou coberto por uma nuvem de fumaça de pólvora tão densa que os comandantes não conseguiam mais ver suas próprias tropas. A sede era torturante. O rio Santa Maria, ali tão próximo, era inacessível sob o fogo cruzado. No auge da batalha, Barbacena ordenou uma carga de cavalaria total para tentar decidir a sorte do dia. A coordenação falhou. O terreno acidentado e o cansaço extremo dos animais impediram que o golpe fosse fatal. Alvear, por sua vez, também não conseguiu romper o centro brasileiro. Ao cair da tarde, os dois exércitos estavam destroçados. Milhares de corpos de homens e cavalos jaziam sobre o pasto pisoteado. Tecnicamente, Passo do Rosário foi uma vitória tática para as Províncias Unidas, pois os brasileiros foram obrigados a recuar para posições defensivas mais ao norte. Mas estrategicamente foi um empate sangrento. Alvear não destruiu o exército imperial. O império, por sua vez, percebeu que a reconquista total da Cisplatina por terra era um sonho caro e talvez impossível. No Rio de Janeiro, a notícia foi recebida como uma derrota catastrófica. A oposição política usou o massacre de Passo do Rosário para atacar os gastos militares e a própria legitimidade da guerra. O sangue no Pampa havia provado que em terra o conflito estava em um impasse mortal. Mas enquanto o exército imperial lambia suas feridas, o destino da guerra voltava para onde havia começado, as águas salgadas do Rio da Prata. O anel de ferro naval continuava fechado, e seria a Marinha que daria a resposta final à agressão de Buenos Aires. Pressionado pelo bloqueio implacável, o almirante Guilhermo Brown tentou um último e desesperado esforço. Em abril de 1827, liderou sua pequena esquadra para uma armadilha em águas rasas, perto da enseada de Monte Santiago. Brown acreditava que as pesadas fragatas brasileiras encalhariam nos bancos de areia, tornando-se alvos fáceis.
mas ele subestimou a disciplina e o profissionalismo do capitão James Norton. O oficial inglês a serviço do Brasil não mordeu a isca. Manobrou seus navios com precisão matemática, usando o canal mais profundo para cercar a frota de Brown. O que se seguiu foi uma das derrotas navais mais decisivas do conflito. Durante 2 dias de combate ininterrupto, os 2 melhores navios da Marinha Argentina foram estraçalhados pelos canhões brasileiros. Sem munição, os argentinos chegaram ao ponto de usar qualquer material metálico disponível como projétil improvisado. Foi um ato de bravura suicida, mas inútil. Ao final do 2º dia, o Independência explodiu em uma coluna de fogo e madeira. O República foi incendiado pela própria tripulação para não ser capturado. Brown fugiu em um pequeno bote, deixando para trás os destroços fumegantes de sua única força de combate capaz. Não era resistência, era o fim. A partir de Monte Santiago, a Marinha Argentina deixou de existir como força capaz de enfrentar o Império em batalha aberta. O Brasil exercia superioridade naval absoluta no Atlântico Sul, mas a vitória no mar não trazia paz em terra, e a guerra continuava cobrando um preço que o jovem Império do Brasil não conseguia mais pagar. Dom Pedro I estava politicamente isolado. Para manter 25.000 soldados e quase 80 navios de guerra em operação a milhares de quilômetros da capital, o governo brasileiro contraiu empréstimos pesadíssimos com bancos ingleses. A inflação no Rio de Janeiro disparou. A população que inicialmente celebrara o grito de guerra do imperador agora via o preço do pão subir e seus filhos não retornarem das coxilhas do sul. A oposição no parlamento chamava a Cisplatina de o cemitério dos brasileiros. A guerra de honra estava se tornando uma ferida aberta no corpo do império. Foi neste cenário de exaustão mútua que a terceira força entrou em cena, o Império Britânico. Para Londres, a guerra no Rio da Prata era um incômodo inaceitável. Os navios mercantes ingleses estavam bloqueados. A Grã-Bretanha, que via a América do Sul como mercado vital para sua revolução industrial, não toleraria que 2 países sul-americanos interrompessem comércio global por uma disputa territorial. A diplomacia britânica enviou ao Rio de Janeiro um homem astuto e implacável, Lord Ponsonby, com uma missão clara: forçar o Brasil e a Argentina a pararem de lutar. A proposta de Ponsonby foi o que ele chamava de Estado tampão. Se o Brasil não aceitava que a Cisplatina fosse a Argentina e a Argentina não aceitava que fosse brasileira, a única solução lógica era que ela não pertencesse a nenhum dos dois. A criação de um país independente. Inicialmente, Dom Pedro I recusou. Para ele, a Cisplatina era uma questão de honra pessoal, a herança de seu pai, o território pelo qual havia jurado lutar. Mas Ponsonby usou a arma mais poderosa da Inglaterra, o crédito. Os bancos londrinos sinalizaram que não haveria mais empréstimo se a guerra continuasse. Exausto financeiramente, com o exército paralisado na lama do Pampa e enfrentando revoltas de mercenários europeus no próprio Rio de Janeiro, o imperador foi forçado a ceder. 28 de agosto de 1828. No Rio de Janeiro, diplomatas brasileiros e argentinos assinaram o documento que silenciaria os canhões após 3 anos de carnificina ininterrupta. A Guerra da Cisplatina chegava ao fim. No rosto de Dom Pedro I não havia o brilho da vitória. Havia a palidez de quem percebe que o custo para manter a honra havia sido alto demais. Daquela assinatura nasceu o Estado Oriental do Uruguai, uma nação soberana cujo papel geográfico era ser o algodão entre 2 cristais, garantindo que as 2 potências vizinhas nunca mais tivessem uma fronteira comum tão explosiva. Em Buenos Aires, a notícia foi celebrada com festas. O bloqueio havia terminado. O comércio voltaria a fluir. No Rio de Janeiro, o sentimento era de luto e indignação. O império havia gastado fortunas, sacrificado milhares de vidas, no fim, entregado uma província inteira. A Guerra da Cisplatina foi o começo do fim para o primeiro reinado. A imagem de Dom Pedro I como líder infalível da independência foi destruída. Ele foi acusado de autoritarismo por prolongar o conflito e de incompetência por não vencê-lo. A dívida de guerra estrangulou a economia brasileira, agravando a crise que culminaria na falência do primeiro Banco do Brasil. O desgaste foi irreversível. 3 anos após o fim da guerra, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I,
O imperador que desafiou as potências lutou para desenhar o mapa do Brasil. Viu-se obrigado a abdicar do trono, deixando para trás um filho de 5 anos e um país mergulhado em incertezas. Mas o legado da Guerra da Cisplatina é mais profundo do que a abdicação de um rei. Foi naquele conflito que a Marinha do Brasil consolidou sua tradição de excelência técnica e domínio do mar. Foi ali que oficiais como Norton e Grenfell provaram que a bandeira brasileira seria respeitada em qualquer porto do mundo. E foi no Pampa que o exército imperial aprendeu as lições de logística e resistência que décadas depois seriam fundamentais para a vitória na Guerra do Paraguai. Hoje, quando olhamos para as fronteiras do sul do Brasil, vemos uma linha estável e pacífica. Mas aquela linha foi traçada com o sangue de milhares de homens que marcharam sob a geada, que lutaram em conveses em chamas, que acreditaram, com toda a fé que tinham, que o destino do Brasil se decidia na ponta de uma baioneta. Depois daquele dia, o mapa nunca mais voltaria a ser o mesmo. E o império que nasceu acreditando ser invencível descobriu, nas águas frias do Prata e nos campos gelados do Pampa, que a história não respeita vontades. Ela respeita apenas consequências.